Hospital Real de Toledo, Reino de Castelo e Aragão, 1590. É a manhã de um dia tórrido. A enorme fachada de pedra do hospital cose lentamente ao sol. Brilham em branco a Santa Cruz e uma multidão de figuras polidas, entre elas São Pedro e São Paulo. Dois jovens entram pelos portões e correm às escondidas pelos pátios do palácio. Procuram alguma coisa e a qualquer momento podem ser expulsos. Mas a azáfama do hospital protege-os. Por todo o lado cruzam-se com médicos, cirurgiões e freiras, ouvem gritos de pacientes em sofrimento e no ar sentem o cheiro aflitivo dos ungüentos e das sangrias. Finalmente, à distância, os jovens veem uma mulher curvada sobre um corpo ensanguentado, com o braço a subir e a descer em gestos bruscos. Os jovens aproximam-se. Conseguem agora ouvir o terrível ruído do serrote a amputar uma perna. A mulher pousa o serrote ao seu lado, limpa as mãos à bata branca, vira-se e os jovens veem-na finalmente em todo o seu esplendor. Os rumores são verdadeiros. A sua face, coberta de suor, tem as linhas elegantes de uma mulher, mas algo no seu corpo robusto denuncia uma energia masculina. Fascinados, os jovens estudam-na de alto a baixo, mas o olhar da cirurgiã acaba por derrotá-los. São os olhos melancólicos e cansados de quem passou toda a vida a ser vista como uma aberração. A cirurgiana os expulsa, nem sequer lhes dirige a palavra. Em vez disso, retorna ao seu paciente. E os jovens, subitamente a sentirem-se culpados, afastam-se de cabeça baixa. Conseguiram ver, ao vivo, a mulher condenada a curar os outros. E tudo porque um dia decidira viver como um homem. Esta é a história de Heleno de Céspedes. Heleno parece ter vindo ao mundo para sofrer. Nasceu como menina na pequena cidade de Alhama, a norte do reino de Granada, no que hoje é o sul de Espanha, e a sua juventude foi um rol de desgraças. Primeiro, era filha de uma escrava moro-africana e do seu senhor e mestre Bernardo de Medina, uma relação que tresanda a abuso e violência. Segundo, a sua tez escura não deixava margens para dúvida. Seria para sempre uma mulata, condenada a uma vida de servidão e inferioridade, e ainda por cima era confundida com os monfins, uma espécie de bandidos mouros que fugiam dos católicos e da Inquisição e se escondiam nas montanhas à volta da cidade. E terceiro, transportaria para sempre na face uma série de cicatrizes, marcas das punições de que os escravos eram alvos na altura. O seu corpo era a sua melhor biografia. E ao deitar-se todas as noites, depois de largas horas de trabalho, a pequena Helena só podia sonhar com um único luxo: sofrer um bocadinho menos. Nem um golpe de sorte lhe trouxe a felicidade. A certa altura, não se sabe bem porquê, o seu pai e mestre concedeu-lhe a liberdade, mas concedeu-lhe também mais uma humilhação, atribuindo-lhe o nome de Helena de Céspedes, o apelido da mulher católica com quem estava casado. E entre os 15 e 16 anos, Helena casou com um jovem pedreiro, morou com ele apenas 3 meses e finalmente o marido fugiu e deixou-a sozinha e grávida, entregue à sua sorte. Se as almas mais sensíveis estão impressionadas com este desfile de desgraças, lamento, mas tenho más notícias. É que o parto do filho de Helena trouxe consigo mais um desenvolvimento inesperado. E não será o que estão a pensar. Aliás, as probabilidades de saberem o que se passa a seguir são quase nulas, por isso preparem-se. Durante o parto,
enquanto Helena bufava e fazia força para trazer o seu filho ao mundo, algo aconteceu. Segundo um documento da época que consegue ser simultaneamente muito gráfico, mas também muito diplomático, com a força do parto saiu uma cabeça como meio polegar. Parecia a cabeça do membro de um homem na sua construção. Sim, ouviram bem. De um momento para o outro, o corpo de Helena revelou-lhe que ela não era, digamos, uma mulher tradicional. E ao abraçar o filho recém-nascido, Helena não tinha forma de saber que o seu corpo mudara para sempre. Podemos finalmente relaxar das desgraças. Helena reaparece aos 19 anos em Sevilha, onde deixa o filho pequeno com um familiar distante antes de regressar a Granada, provavelmente porque não tinha condições para o criar. De seguida trabalhou como empregada doméstica, alfaiate e tecelã. As profissões possíveis de uma jovem ex-escrava sem estudos, lentamente a conquistar a sua independência. Finalmente mudou-se para a cidade de Sanlúcar de Barrameda, a 120 km de Sevilha, trabalhando como alfaiate na casa de um comerciante de linho local, e foi aí que conheceu finalmente uma ponta de felicidade. Ela chamava-se Ana de Albánches. Era uma jovem bonita e amável, e as duas mulheres tornaram-se cúmplices, trocando olhares e sorrisos pelos corredores. Helena não queria acreditar. A sua vida de sofrimento tinha-lhe ensinado que o mundo era um lugar terrível. Mas por entre todos os traumas, emergia agora o belíssimo sorriso de uma jovem mulher. Que sensação era aquela que sentia na barriga? Por que é que não conseguia adormecer, perdida em pensamentos pecaminosos que levavam as suas mãos a viajar à solta pelo seu corpo? Tentou controlar-se. Ana de Albánches, a mais perfeita mulher que alguma vez conhecera, era a esposa do dono da casa e por isso patroa de Helena. Além disso, claro, amar uma mulher era o primeiro degrau para ir arder na fogueira da Inquisição. Mas um dia, ao ver Ana sozinha, Helena sentiu-se possuída por um fogo nada cristão. Correu a abraçá-la e espetou-lhe um beijo. O problema é que Ana também tinha medo das labaredas, as suas e as da igreja. Tinha receio do amor inútil, à época o termo usado para descrever as relações entre duas mulheres sem a possibilidade de procriação. Mas Helena apaziguou-a e, num momento de rara fragilidade e corada de vergonha, partilhou com o amor da sua vida o segredo que transportava há anos. A verdade é que podia parecer-se com uma mulher, mas o seu corpo era diferente. E sem entrar nos detalhes mais sórdidos, talvez para não assustar a sua amada, Helena revelou que podia, na prática e para todos os efeitos anatómicos e até acrobáticos, amar como um homem. Ana assustou-se, aliás, compreensivelmente, e passou a negar qualquer avanço. No entanto, Helena não desistiu. Perdida por um, perdida por mil. Visitou o médico local e pediu-lhe ajuda, provavelmente numa tentativa de resolver a sua ambiguidade. Afinal, o seu corpo era de mulher ou de homem? Foi aí que terá ouvido pela primeira vez o termo hermafroditismo, um conceito hoje desatualizado, até ofensivo, que na altura descrevia quem nascia com genitais ambíguos ou de ambos os sexos. Com uma voz tranquilizadora, o médico procurou reconfortar Helena. Tudo indicava que o seu corpo tinha de facto um membro masculino, ainda que pouco desenvolvido, mas com alguns retoques cirúrgicos o médico poderia ajudá-la, dando-lhe mais conforto e até funcionalidade. Mais uma vez, os registros da época são desavergonhadamente claros. Com um apalpão que deu, ele cortou acima da pele que começava a romper e com o golpe saiu um membro de homem. Saiu um pouco torto, um pouco arqueado, e o referido cirurgião cortou o freio, deixando o referido membro direito.
Mas apesar da violência da intervenção, da qual Helena demorou algumas semanas a recuperar, o que não lhe saía da cabeça era a explicação do médico sobre o termo hermafrodita. A palavra transportava estranhamente alguma beleza. Vinha do deus grego Hermafrodito, filho de Hermes e da irresistível Afrodite, a deusa da beleza e da sexualidade. Reza a lenda que o corpo de Hermafrodito se uniu ao da ninfa Salmacis, dando origem a um ser belíssimo, simultaneamente homem e mulher. E foi com a fantasia de corpos unidos e amores entre deuses e ninfas que Helena voltou a procurar a sua querida Ana. As duas tiveram mesmo um caso amoroso, curto, mas intenso. E foi às escondidas de todos que Helena foi brevemente feliz. Mas o desastre voltou a bater à sua porta. A paixão das duas mulheres foi descoberta pelo presidente do município, que era também amante rival de Ana. Rebentava o escândalo. A respeitada Ana de Albanches deitava-se todas as noites com alguém que não o marido. Pior, com uma mulher. E pior ainda, com uma escrava mourisca. O maior medo de Helena concretizava-se. Não só descobriam que Ana traíra o marido com ela, como Ana traíra a própria Helena com o equivalente ao presidente da junta da freguesia local. Furiosa, Helena acabou por ser expulsa da cidade, transportando consigo o rancor do seu primeiro desaire amoroso. Foi a partir dali que Helena se reinventou. Encontramo-la a deambular pela Andaluzia, uma espécie de Carmen à solta, intempestiva, de coração partido e pronta para a vingança. A certa altura envolveu-se numa rixa com um homem de má reputação, esfaqueou-o e foi presa. Ao sair da prisão, descobriu que os capangas da vítima andavam à procura de uma moura assassina contra a qual queriam vingar-se. Só havia uma saída: mudar de identidade e fazê-lo de uma forma tão drástica que despistaria os seus inimigos. Iria fazer-se passar por homem, convertendo o seu segredo mais íntimo na sua identidade pública. Passou a apresentar-se como Heleno de Céspedes, a usar o cabelo curto e as roupas masculinas, e depressa foi atraído pela mais honrosa atividade a que qualquer verdadeiro homem podia dedicar-se: a guerra. Em 1568, um decreto de Filipe II restringiu as liberdades religiosas e culturais dos mouros da região e deu início à Guerra das Alpujarras. Heleno voluntariou-se para lutar os revoltosos mouriscos. A ex-escrava de origem moura era agora um soldado a combater pela coroa e pelos cristãos, e pelo caminho deitava por terra qualquer dúvida quanto ao seu género. Subitamente via o mundo pelos olhos de um homem e descobria as suas vantagens. Havia mulheres guerreiras nos exércitos da altura, mas estas não se limitavam a sofrer mortes violentas. Eram também abusadas pelos inimigos ou escravizadas após a sua captura no campo de batalha. Heleno engrossou a voz, pegou na espada e participou em várias batalhas, incluindo na companhia de Dom Luís Ponce de León, e em nenhum momento os seus colegas de batalha souberam estar a confiar a sua vida a uma espécie de Mulan sevilhana. Depois de 3 anos de vida de soldado, Heleno deu por si em Madrid, onde travou amizade com um cirurgião valenciano. Ficaram amigos e o médico recebeu-o em sua casa. Foi durante esse período que o valenciano lhe deu aulas de cura e de cirurgia. Heleno tinha mãos ágeis e o uso da espada não fizera esquecer os velhos instintos da linha e da agulha dos seus tempos de alfaiate. Além disso, conhecia bem a anatomia humana. O que mais assistira na guerra foi a membros decepados, cabeças cortadas e barrigas abertas ao meio. Nos anos seguintes, aprendeu anatomia, técnicas cirúrgicas e até latim para ler livros e tratados de medicina. Com o tempo passou a assistir aos procedimentos cirúrgicos e finalmente a desempenhar as funções típicas de um cirurgião do século XVI: cura de abscessos e feridas, extrações dentárias, manejo de amputações, entre outras. Acabou por obter 2 qualificações, uma para poder sangrar e purgar e outra para cirurgia, e foi-lhe concedida a licença de cirurgião pelo protomedicato,
uma junta de médicos que tinha a seu cuidado a saúde pública. Heleno de Céspedes era agora oficialmente um cirurgião. Tinha escolhido uma nova vocação. O soldado que tirara tantas vidas ia agora dedicar-se a salvá-las. E caso tivesse conquistado tudo isto ainda como Helena e não como Heleno, teria sido a primeira cirurgiã em Espanha, talvez mesmo na Europa inteira. A vida do nosso herói sofrera uma mudança permanente. Céspedes atravessava o país a oferecer os seus serviços, a arrancar dentes e a amputar pés e braços. Não era propriamente uma atividade de alegrar o espírito, mas Heleno chegara ao topo de uma profissão que certamente lhe estaria vedada caso continuasse a viver como mulher. Helena sofrera os horrores da escravatura, de um casamento infeliz e de um desastre amoroso. Mas Heleno tinha o futuro à sua frente. Um dia, a meio de uma estadia com Francisco del Canho, apaixonou-se perdidamente por Maria, a filha do dono da casa. Era a repetição da história com Ana. Mais uma vez, chegava a uma terra desconhecida para trabalhar e mais uma vez apaixonava-se pela patroa. Mas desta vez não era Helena, uma escrava morisca. Era Heleno de Céspedes, grande cirurgião formado em Madrid. Não tardou em pedir a mão de Maria em casamento, pedido esse que Del Canho aceitou com um sorriso orgulhoso. Tudo se alinhava na vida de Heleno. Ia finalmente assentar e viver a sua identidade masculina. E foi aqui que o seu passado voltou para o atormentar. Alguns antigos camaradas de Heleno na Guerra das Alpujarras tinham recebido notícias do seu casamento e de imediato o acusaram de ser mulher, denunciando-o às autoridades. Maria, o seu pai e todos os convidados para o casamento olharam para Heleno como que pela primeira vez e notaram nas suas feições alguma androgenia. Algo nas linhas do seu rosto e das suas mãos pareciam esconder uma certa feminilidade. Até a sua voz aguda soava agora estridente. Heleno, claro, afirmou-se categoricamente como homem, mas as acusações eram demasiado numerosas para ignorar. O que se seguiu foi uma sequência de humilhações quase inimagináveis. A única forma de provar a sua masculinidade era aceitar submeter-se a uma série de exames médicos. Estendido numa mesa fria, com o corpo tapado apenas por um lençol, Heleno foi forçado a levantar as pernas, apoiar os pés num suporte de ferro e expor o seu corpo e a sua intimidade. Enquanto tremia de frio e de raiva, de olhos pregados no teto, ouviu a porta da sala abrir-se e fechar-se dezenas, talvez centenas de vezes. Um a um, os elementos de várias equipas de médicos, cirurgiões, padres e juízes aproximavam-se para estudar cada centímetro do seu corpo. E assim que chegavam à sua zona genital, havia gemidos de surpresa, grunhidos de asco ou silêncios pesarosos. O pior era o momento do contacto. Sem aviso, alguém tocava em Heleno com um instrumento gelado ou até com os próprios dedos e atravessava uma onda de choque e de revolta. O seu corpo não era dado num momento de intimidade. Era um objeto de estudo, um mero pedaço de carne que despertava a curiosidade mais mórbida. É aqui que pela segunda vez neste programa entra a Santa Inquisição. Heleno foi levado à presença de uma série de padres e administrativos católicos, destacados para estudar ao milímetro os sórdidos segredos ocultados pela virilha de Heleno. E uma vez que aquele homem casado seria, na verdade, uma mulher, à acusação de sodomia acrescentou-se as acusações de apropriação de vestimenta masculina, heresia e ainda profanação do casamento por desrespeito à sua finalidade, a procriação. Ao apresentar-se com um sexo e um género diferentes, Heleno não só enganara a sua pobre esposa, como destruíra a instituição do casamento e desafiara as leis naturais. Resumindo, mais valia começarem a acender a fogueira.
No entanto, e para surpresa dos inquisidores, Heleno manteve a compostura e usou a sua formação médica a seu favor. Explicou o que era o hermafroditismo, defendendo que essa condição lhe permitira viver tanto como um homem como uma mulher aos olhos de Deus. Garantiu ao tribunal que na altura em que casara com Maria, podia ser considerado um homem, não só pela forma como se vestia e apresentava, mas por possuir uma prova anatomicamente inegável. Desde os tempos de Aristóteles que se escrevia, mais ou menos às escondidas, sobre homens e mulheres como ele, cuja indefinição podia desafiar a dicotomia tradicional dos géneros, mas não era menos natural por isso. Em resposta, os inquisidores desenvolveram uma obsessão quase fetichista pelos genitais de Heleno. Ao longo de mais exames médicos, aos quais o réu foi forçado a submeter-se, a sua ambiguidade biológica tornou-se o centro do debate. Os inquisidores tinham um problema. Todos sabiam, nem que fosse por ouvir dizer, que as raparigas tinham uma certa coisa que os rapazes não tinham e vice-versa. Mas Heleno não encaixava em nenhuma das duas categorias. Para alguns médicos, era inegável a presença de uma protuberância através da qual o réu não só urinava, como também ejaculava. No entanto, noutros exames surgiam provas de que também tinha uma vagina e que a saliência que alegadamente provava a sua masculinidade não era suficiente para contradizer a presença de genitais femininos. Ou seja, dito de outra forma, o seu pênis não era suficientemente peniano. Os inquisidores respiraram de alívio. Tendiam cada vez mais para a conclusão de que Heleno era, na verdade, Helena. Heleno foi então preso e no final de 1587 foi visitado pela última vez pela sua esposa, que sempre o considerara um homem. É provável que tenha sido durante essa visita, numa cela escura e gelada, iluminada apenas por velas, que Heleno decidiu salvaguardar o destino de Maria, alterando um pouco a sua história. No encontro posterior com os inquisidores, tentou convencê-los de que a irregularidade dos seus genitais teria tido origem numa doença recente. Era este o motivo pelo qual muitos dos examinadores diziam não encontrar um pênis inquestionavelmente peniano. Mas isso significava também que já tivera um órgão masculino exatamente na altura em que se casara com Maria, e por isso a sua esposa não podia ser acusada de homossexualidade. Confusos, sem saber já a quantas andavam, os inquisidores decidiram não vacilar e consideraram-no culpado das várias acusações. O procurador da Inquisição reduziu a vida de Céspedes a um ir e vir de um género ao outro através do seu suposto travestismo, declarando que, no decurso da sua vida, ele deixou, tomou e trocou a roupa de homem e de mulher muitas vezes, em momentos, lugares e ocasiões diferentes. Ou seja, Heleno era uma mulher que se fizera passar por homem e acabou-se a conversa. A punição de Heleno foi árdua. 200 chicotadas administradas pelas vias públicas de Ciempozuelos e 100 na Plaza de Zocodover, em Toledo. Mas mesmo sendo uma pena cruel, Heleno escapou à fogueira. Em vez disso, os inquisidores decidiram não desperdiçar os seus óbvios talentos médicos. Foi condenado a exercer funções num hospital sem remuneração durante 10 anos, mas com uma condição inegociável, que era, na verdade, uma humilhação final. Deveria fazê-lo todos os dias, a toda a hora, vestido de mulher. O caso terá causado uma sensação tal que, ao desempenhar funções no Hospital Real de Toledo, Heleno teria a certo ponto de ser transferido por atrair demasiados curiosos, ansiosos por ver ao vivo a estranha personagem que era homem e mulher ao mesmo tempo. A derradeira tragédia da sua vida é mesmo esta. A última imagem que temos de Heleno é em plenas funções no Hospital de El Puente de Arzobispo, vestido de mulher, a arrancar dentes,
e cortar pernas. Depois disto, a história perdeu-lhe o rasto. Nada se sabe sobre como viveu ou como terá morrido e, acima de tudo, se o fez ainda como Helena ou se voltou a apresentar-se como Heleno de Céspedes. Por isso, a história de Heleno termina com a mesma indefinição que caracterizou toda a sua vida. A sua aparência ambígua, tanto de etnia como de género, não o impediram de fazer escolhas. Pelo contrário, só o libertaram. Escolheu lutar contra os monfis com os quais era confundido. Escolheu cortejar as mulheres por quem se sentia atraído. Escolheu apresentar-se como homem para casar com a mulher que amava. Não pertencer 100% a nenhuma categoria ajudou-o a criar uma vida só sua, feita à sua medida. Só a sua vontade parecia ditar as mudanças que escolhia para si. O destino perfeito para quem nasceu para ser escrava e encontrou, entretanto, a liberdade. O problema, claro, é que Heleno reinventou a sua vida, mas não conseguiu reinventar o seu próprio corpo. Aquilo que lhe ensinou as vantagens da ambiguidade, de ter vários tons de cinza numa sociedade a preto e branco, foi exatamente aquilo que o condenou à incompreensão dos outros. E ao contrário do seu género ou da sua orientação sexual, esse mesmo corpo podia ser despido, medido, observado e estudado por outros. Podia ser alvo de julgamento. Era objetificável. Heleno não era uma alma à procura da sua identidade. Era uma máquina biológica com regras bem definidas. Como podia dizer-se homem ou mulher se o seu próprio corpo nem encaixava nessa dicotomia? Se estivesse vivo hoje, é praticamente certo que seria considerado intersexo. Mas, independentemente do seu aspecto físico, poderia ainda assim definir-se nos seus próprios termos. Heleno poderia viver como homem, vestir-se como homem, amar como um homem. Poderia continuar a sua relação saudável e feliz com Maria, a mulher que soube amá-lo tal como ele era. Poderia negar a transformação do seu íntimo num caso de estudo alimentado por uma curiosidade sádica. Poderia, no fundo, ser radicalmente aquilo que ele quisesse ser, mesmo que essa ambiguidade confundisse os outros. Radicais, Queers que Fizeram História é um programa da série Sapiens, produzido pela Bruá Podcasts, narrado por Luís Moreira. Com direção criativa de Luís Francisco Souza, coordenação de guião por Renato Rocha, escrito por Hugo Simões, pesquisa por Nuno Mendes, direção técnica de Rita Cabrita, sonoplastia de Sara Mila, identidade gráfica desenvolvida por Rita Cabrita e Luís Francisco Souza.